Então imagina que você está fazendo uma venda aí de um agente de A para uma empresa e essa empresa te pede um teste, te pede para visualizar como é que ficaria. Então eu recebo muitas dúvidas às vezes, de mentorado de aluno. Albert, como é que vocês fazem aí dentro da agência de vocês de implementação? Como é que vocês produzem isso? Então nessa aula a gente vai tratar dois modos simples que a gente aplica aqui, que funcionam muito bem, de como fazer isso sem perder muito tempo e até ganhar o cliente, né? Porque o cliente ele vai ter um gostinho de como funciona o agente de inteligência artificial, seja ele no N2N ou seja ele no WhatsApp. Então a gente vai mostrar aqui os dois casos, bora para a tela do computador. Aqui, bem simples, eu só pedi para o ChatGPT gerar um prompt aqui para mim, e aí eu coloquei, e basicamente no N2N a gente tem os dois modos aqui, tá? Eu vou explicar esses dois modos que a gente utiliza de forma simples e fácil. Primeiro, a gente utiliza esse modo aqui, que é o modo de chat. Então é um chat trigger, onde as informações vão estar contidas aqui. Deixa eu só desligar isso aqui. Então, basicamente, como é que funciona esse agente? Ele vai ter um chatzinho, certo? Onde o cliente vai poder simular. Então, aqui dentro do prompt, eu gerei um prompt bem aleatório com dados fictícios sobre uma imobiliária, por exemplo. E aqui você colocaria, por exemplo, todo o prompt do seu cliente em específico. Então, você desenvolveria um prompt simples. Eu uso bastante o ChatGPT aqui para trazer essa rapidez em relação ao essa amostra, né, basicamente, de como o cliente vai testar essa IA. E aqui é bem simples, tá? Aqui, basicamente, a gente vinculou a nossa LLM, aqui no caso o chat model da OpenAI, então vinculei as credenciais. Aqui eu estou fazendo uma coisa que eu não indico, mas aqui para a gravação da aula é bem simples, a gente está usando a própria memória do servidor, tá? Então aqui eu indico sempre trabalhar o Postgres como memória. Quem é aluno sabe aí as aulas que a gente tem lá de Postgres e tudo mais. Então, como memória, eu sempre utilizo o Postgres. E aqui, basicamente, o teu cliente ele vai poder simular. Então, por exemplo, boa tarde. Ele vai fazer o processamento. Boa tarde, como posso ajudar? Você está em busca de um novo imóvel? Precisa de alguma informação? Sim, quero uma casa. Ótimo, posso te ajudar. Aqui as opções. Até 200 mil, 200 a 500 e tal, ele faz uma qualificação. Então, basicamente, é aquele prompt que eu gerei aqui, bem simples, onde ele traz essas informações de qualificação. E aqui, claro, lembrando, você vai colocar o caso do teu cliente, né? Então, é muito importante você trazer o caso do teu cliente, detalhar um prompt, por mais que seja básico, mas para ele ter um gostinho. E aí ele vai poder usar o chat. Aí você me pergunta, Albert, mas como é que ele vai entrar no N2N para poder utilizar o chat? Perfeito. Aqui a gente tem uma opção dentro do chat que é tornar esse chat público. Então, o que acontece? A gente torna esse chat público, ele libera aqui uma URL, certo? Onde o teu cliente ele vai poder testar. E copiando essa URL e ele jogando no navegador, ele vai cair... Deixa eu ver. Então, copiando essa URL aqui, ó, e jogando aqui no navegador, ele vai cair no chat. Eu só não tinha salvo ainda o fluxo, então ele não estava contabilizando. Ele vai cair no chat basicamente como isso aqui. Então você consegue, por exemplo, colocar o nome da tua empresa aqui, consegue mudar alguns fields aqui, né? Título, subtítulo e tudo mais. A gente não se atenta muito a isso, porque realmente para ser uma coisa rápida, fácil ali para o cliente poder testar. Então ele vai conseguir testar do mesmo jeito que a gente testou ali, ó. Boa tarde. Certo? Então a LLM vai processar, vai usar todo aquele prompt, ó. Você está em busca da sua nova propriedade? Sim, quero uma casa. Certo, ó. A mesma informação, ele traz isso aqui, e isso aqui é uma URL pública, né? Então ele está vinculado sempre ao teu subdomínio aqui da própria instância do N2N, mas você consegue tornar isso público, então você vai copiar esse link aqui, vai mandar para o teu cliente e ele vai simular. Então aqui, basicamente, o que a gente está fazendo? Estruturando um AI Agent sem nenhuma limitação, sem buffer, sem resposta, sem nada. Simples, rápido, intuitivo, só para o teu cliente poder ter o gostinho de como funcionaria a inteligência artificial. Então notem que aqui a gente não coloca tool, não tem integração com CRM, não tem integração nenhuma, nem mesmo com o WhatsApp. E aí, em que casos eu utilizo o Chat Trigger? Quando eu identifico que o cliente, com qualquer funcionalidade simples, se eu entregar isso aqui para o cliente, ele vai gostar. Ele vai gostar de ter o gostinho ali de como funciona IA para o caso dele e tudo mais. Então dá para personalizar com as informações da empresa, algo bem simples, e a gente aplica isso aqui também. Outra outra forma de fazer isso seria o quê? A gente trabalhar já
com a Evolution, então eu tenho o número de teste conectado aqui, onde ele está cadastrado já aqui dentro do meu webhook. Então, eu já cadastrei esse webhook. Você cadastraria esse webhook basicamente copiando o post aqui e jogando lá na Evolution para trazer as informações com os eventos de Message Upsert. E aí, o que a gente tem? Basicamente, o que eu chamo de roteador de agentes. Então, esse fluxo ele está habilitado aqui para quando o meu número ele for o número de teste. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o número do teu cliente e vai colocar ele aqui. Então, se o remote for start with, se ele for igual, se ele começar com esse valor, que é o valor do número do cliente, nesse caso aqui, o meu número, né? O que vai acontecer? Ele vai passar. Então, ele é um switch que ele vai deixar passar. Então, basicamente, ele vem, ele vai passar para o agente. E aqui, o que eu faço basicamente dentro da estrutura da nossa agência, a gente tem um número que ele é um número de teste, onde eu rodo todos esses testes. E aí o que eu faço? Aqui no switch eu adiciono novas rotas e vou colocando. Por exemplo, tem um novo cliente que agora ele quer testar um robô diferente. Então eu venho, pego a variável aqui, start with, e coloco o número do cliente. Vamos dizer que o número do cliente é, sei lá, vou colocar um número aleatório aqui. Então o que vai acontecer? Quando mandar uma mensagem, e for do número exato que eu estou fazendo o teste, ele vai vir para cá. E aí o que eu faço? Eu duplico esse carinha aqui e crio um novo agente com prompt aqui diferente para aquele caso específico e vinculo aqui. Então aqui basicamente é a minha saída, depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, mas basicamente é a minha saída onde volta lá a mensagem para o WhatsApp. Então vamos dizer que nesse teste, eu estou fazendo um teste aqui com o meu número de teste, claro. Então eu já peguei esse número de teste, já coloquei aqui, ele já está aqui, então ele vai passar no meu switch, ele vai vir para esse agente, e esse agente, vamos dizer que ele é o agente cliente imobiliária, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai processar essa mensagem, ele vai retornar lá novamente, claro, porque tem um testezinho que a gente já fez aqui na memória. Então ele vai processar essa informação e ele vai responder lá no meu WhatsApp. Então vou fazer um teste aqui direto no WhatsApp, como é que ficaria isso, a gente vai ver as execuções aqui. Então vamos dizer que eu estou mandando uma mensagem. Não, vou mandar aqui do meu pessoal. Deixa eu só abrir aqui. Mandei um olá, certo? Então ele vai entrar no processamento aqui, a gente vai ver essa requisição aqui. Ela foi processada. O que aconteceu com essa requisição? Ela passou aqui pelo primeiro switch. Por quê? Porque ele identificou que o número de entrada é o número do meu cliente. Então é como se o cliente estivesse testando. E aí ele vai processar, olá, tudo bem? Como posso ajudar? Você está procurando imóvel? Então, basicamente, ele vai fazer a mesma função do chat, né? A gente vai usar aqui o mesmo prompt, só que aqui, nesse caso, o cliente ele tem um gostinho já de como ficaria isso dentro do WhatsApp. E quando que eu uso esse caso? Então, a gente tem aqui um fluxo, um número do WhatsApp, que ele é um número só de teste, então ele tem dezenas e dezenas desse carinha aqui, e ele é um teste para cada cliente. Então, eu vou alimentando o meu switch com o número do cliente, depois eu faço a ligação aqui para essa resposta aí para o WhatsApp. Então, ele vai processar exatamente no prompt que eu tenho aqui, com a memória e com a LLM, e vai devolver isso dentro do WhatsApp. Aqui, basicamente, eu só puxo o texto final, faço algumas tratativas aqui em relação à dinâmica do nó, tratando, por exemplo, barra N, que seria pular linha e tudo mais, e devolvo isso aqui. Aqui a gente está mostrando até a API, mas depois eu apago essa instância de aula. Então eu tenho aqui o meu host, né? Aqui no caso a gente está usando Evolution, então ele já está configurado aqui, né? Eu tenho a minha chave API, eu tenho o nome da minha instância e eu tenho o meu host aqui em cima. Então eu coloco esse carinha aqui para mandar a mensagem pelo Evolution. Você pode fazer isso via ZPI ou via qualquer outra API de WhatsApp que você esteja utilizando. E aí basicamente eu pego o número lá do webhook. Então esse número ele sempre vai ser variável, por isso que eu consigo utilizar uma estrutura aqui de roteador que eu comentei, né? Que é esse switch. Ele pode navegar entre multi-agentes e ele sempre vai pegar a resposta da execução. Então se ele entrou por esse robô aqui, ele vai processar esse prompt, ele vai trazer a resposta e vai mandar para o número específico. Então, essas duas variáveis aqui, basicamente é o quê? A variável do número, que vai enviar, né, que é o número que está enviando, e aqui o texto, que é o processado pela inteligência artificial. Então, vamos acompanhar aqui. Eu vou mandar mais uma mensagem. Sim, estou procurando uma casa.
E é muito bacana que nesse caso aqui, igual eu comentei, né? Aqui no primeiro, o cliente ele não tem esse gostinho de como é dentro do WhatsApp. Então, a gente indico você utilizar isso aqui caso você não tenha um número disponível para fazer teste, ou enfim, caso seja um cliente mais simples, que você queira só mostrar como é que funcionaria a dinâmica do prompt e tudo mais, você usaria esse agente aqui. Então, copiaria, né, aquele link que a gente viu aqui, mandaria para o cliente, ele vai ter acesso ao chat. Aqui, nesse caso, é mais estruturado, então, ó, ele vai trazer aqui algumas informações sobre o agente de IA. Então, isso aqui tudo a gente consegue tratar, tá? Eu nem perdi muito tempo tratando essas informações na execução aqui. Deixa eu pegar essa execução, que seria basicamente o retorno dele aqui, a tratativa de prompt, como ele vai responder, se ele vai responder em estilo Markdown e tudo mais. Então, eu nem me atentei a esse prompt em específico. Então, deve ter alguma coisa aqui sobre questão de Markdown, porque foi o que eu pedi para o ChatGPT, né? Foi algo bem simples aqui, só para ter um prompt para mostrar aqui para vocês como é que funcionaria. Mas crie um prompt estruturado, minimamente estruturado, ao ponto de entender um pouquinho sobre a empresa do cliente, entender qual que é o case do cliente e colocar. Eu não faço nenhuma tool aqui, então eu deixo muito claro para o cliente, falo, ó, isso aqui é um teste para você ver como é que funcionaria dentro do teu WhatsApp, você conversar com a inteligência artificial minimamente. Então ela não está na versão final, ela não tem estrutura, por exemplo, nenhuma integração com CRM, nenhuma integração com agendamento, nem nada. E aí, quando o cliente tem agendamento, normalmente eu peço aqui no próprio prompt, né? Quando o cliente pedir para agendar, dê 3 opções de datas aleatórias, pode inventar uma data. Realmente só para o cliente ver como é que ficaria, por exemplo, uma clínica que tem agendamento, algo assim, para ele ver como é que ficaria, e eu monto essa estrutura. Então eu fico com esse webhook aqui que ele vai receber, que é um número 100% de testes, eu não uso esse número mais para nada, e ele sempre vai ter esse roteador aqui, que é o switch, que ele vai ver, o número que está entrando aqui dentro do meu webhook é o número do cliente? Então, se é o número do cliente, ele vai direcionar para o case específico aqui, para a saída do switch específico, que seria o case do cliente. Ele vai processar aqui bem simples, só um AI agent, não tem tudo, não tem nada. Você vê aqui que na aula eu até coloquei essa memória simples do servidor, mas só para testar mesmo, e ele vai sair e vai devolver essa mensagem lá para o WhatsApp. Então, é muito bacana, por quê? Porque o cliente tem esse gostinho de como é que ficaria a estrutura, ele vai conseguir analisar isso e é muito mais fácil de, às vezes, você converter. Então, às vezes, está num processo comercial ali, o cliente, eu queria um teste e tudo mais, você não quer gastar, não quero, por exemplo, vou ter que criar uma VPS para esse cliente. Não, a gente faz na própria VPS nossa interna aqui, essa VPS de teste, usa o número de WhatsApp de teste, ou até passa aquele chat trigger ali, que é aquela URL que a gente viu, e aí manda isso para o cliente vai testar minimamente, deixo bem claro que é um teste mínimo, um teste rápido ali, só para ele sentir o gostinho, e a partir disso a gente entra numa negociação com muito mais, com um canivete suíço, né? Então a gente entra com muito mais força na negociação, por quê? Porque a gente já trouxe esse teste gratuito ali para ele, ele já sentiu o gostinho de como ficaria a inteligência artificial, e às vezes ele está acostumado com chatbot, que é aquele Digit 1, Digit 2 para falar com o financeiro e tudo mais. Então tu traz essa personalização, ele vai ficar muito mais fácil a tua negociação, ou até propriamente dito um fechamento. A gente teve vários fechamentos aqui já internamente na nossa agência, que é a Strat, onde o cliente, gostei muito, quero fechar. Então fica muito mais fácil, fica a dica. Essa aula é simples, bem rápida, você pode elaborar melhor isso. Claro que a gente tem algumas coisas mais elaboradas. Essa aula é só mostrando aqui como é que eu faria isso de início, enfim, trazendo essa oportunidade, esse insight aí para você, às vezes, fechar uma venda com muito mais facilidade. Por hoje é isso, uma aulinha bem simples. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários dessa aula. E aí te vejo na próxima. Foi um prazer aí trazer esse insight para você.